Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, que vai tratar de um tema carreira. Na realidade, esse tema vai ser dividido nas próximas quintas-feiras. Nós dividimos esse tema em 4 grandes blocos. A gente começa hoje debatendo um pouquinho esse assunto, numa certa perspectiva sobre a qual vamos falar já já, e depois a gente explora mercado de trabalho, currículo, dinâmicas de grupo, processo seletivo e outras questões afins. Nós estamos ao vivo, temos pessoas, centenas de pessoas por todo o Brasil e logo vamos abrir aqui o nosso bate-papo para perguntas, preferencialmente as perguntas que tenham relação com o nosso tema do dia de hoje, que é banco de talentos. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido essa expressão banco de talentos. Eu sei que a palavra talento às vezes é uma palavra meio traiçoeira, mas nós não encontramos ainda uma outra palavra para nos referirmos a um público que, de uma maneira geral, as organizações maiores acabam colocando um olhar diferente, tratando diferente esse grupo tão seleto dentro de uma organização, às vezes grande. Vou mostrar para vocês aqui que o tema carreira está dentro de um ambiente de gestão de pessoas. Eu tenho aqui uma tela para vocês. Essa função chamada gestão de pessoas tem 5 grandes pilares. Um pilar chamado aquisição. É um pilar através do qual a gente desenvolve algumas ações para captar pessoas, atrair pessoas. Um outro é um bloco chamado desenvolvimento. É uma maneira que a gente tem de capacitar pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas. A outra é retenção, é criar uma atmosfera favorável, positiva, para que as pessoas que estão conosco tenham interesse de permanecer conosco de maneira comprometida e engajada. Nós temos outras ações de RH ou de gestão de pessoas que tratam da manutenção, os aspectos contratuais, eventualmente crachás, carteirinhas e outras coisas afins. E uma última dimensão eu chamei ali de desligamento, porque todas as pessoas que entraram numa organização vão sair dela de alguma maneira. Então, ainda reconhecendo que temos 5 grandes dimensões, o nosso grande foco aqui, nesse momento, é o foco chamado desenvolvimento. É um misto ali de aquisição, porque vamos formar pessoas para ocuparem posições nas nossas empresas, ou para desenvolver pessoas que nós contratamos, ou que entraram nas nossas empresas por diferentes formas, ou vieram já como empregados, ou vieram como estagiários, ou entraram em programas de trainees. Então, o nosso programa, o nosso tema aqui vai abordar a ideia de banco de talentos. E aí, essa palavra, como eu disse, é muito traiçoeira. Então, vamos começar por aquilo que aumenta a nossa empregabilidade, aumenta a nossa chance de sucesso nas empresas e que talvez não dependa de nenhum talento especial. Por exemplo, eu mostrei aí nessa tela para vocês, olha, ser pontual, ser honesto ou ético, cumprir prazos, não necessitar de controle externo, ser cordial com as pessoas, certamente está no rol, entre tantos outros aspectos, que se você simplesmente for pontual, já estará agregando bastante valor num mundo em que nem sempre pessoas são pontuais. Veja, não necessitar de controle externo do comportamento. Imagine que existem pessoas que se o chefe não está, se o supervisor não está, se o coordenador não está, ela começa a se dispersar e faz outras coisas. Então, mesmo sabendo que o nosso tema aqui é banco de talentos e a gente está tocando nessas pessoas mais especiais, percebam, esse rol de aspectos aqui, ó, ser pontual e etc., não envolve exatamente um talento, envolve talvez alguma disciplina, algum rigor no modo de ser, mas não exatamente um talento especial. Vamos então aqui agora, o que seria, de alguma maneira, o tal banco de talentos? Quer dizer, quais são os aspectos que, de alguma forma, podem envolver ou podem depender desse talento? E eu dividi aqui em 3 blocos. Grandes empresas que operam no Brasil e principalmente algumas empresas multinacionais que operam aqui no Brasil fazem o que a gente chama de mapeamento, ou seja, tenta compreender cada profissional e tenta ver que tipo de ação, de capacitação, de desenvolvimento, que tipo de desafio eu posso dar a alguém, ou deveria dar a alguém. Quem é a pessoa que tem mais talhada para ocupar a posição A ou posição B? Ou, se eu tiver pouca verba para investir em treinamento de pessoas, em quem eu deveria priorizar?
Então, esses 3 itens que eu coloquei aqui no slide para vocês, nos dá uma dimensão de quais são as preocupações, de uma maneira geral, das grandes organizações que operam no Brasil. O primeiro eu disse assim, funções críticas, pessoas que ocupam funções críticas. Um segundo bloco, pessoas de alto desempenho. E terceiro bloco, pessoas de alto potencial. E vocês poderiam perguntar, mas o que seria exatamente isso? Eu coloco aqui primeiro para vocês, funções críticas. Por que é que grandes organizações têm um olhar especial para aquelas pessoas que ocupam um cargo cujas atividades, cujas funções são delicadas? Quais são as funções críticas para uma organização? Olha aqui, normalmente são aquelas atividades típicas daquele negócio, são incomuns no mercado, não são muito comuns. Aquele trabalho representa para nós um diferencial competitivo. Nós, organizações, as nossas organizações levam tempo para contratar, para desenvolver, custa caro treinar, capacitar essas pessoas e quando a gente perde um indivíduo desse, a gente sente mais na pele, nós empregadores, sentimos mais na pele. Então, se eu sou um empregado de uma organização e estou nesse grupo, eu sei que um olhar diferenciado virá para mim. Porque eu sou um ocupante de uma função crítica, de uma atividade que a empresa, se for no mercado, não vai encontrar com facilidade. Ela normalmente terá que gastar tempo e dinheiro para formar, para capacitar alguém naquela atividade. Então esse é um grupo importante para a gente. Vou pegar aqui um outro grupo importante para a gente, talvez mais comum aos nossos ouvidos. Olha aqui, olha. Pessoas de alto desempenho. De que pessoas nós estamos falando? Pessoas que têm um desempenho consistente, ou seja, não são pessoas que têm um bom desempenho agora e amanhã não. Ao longo do tempo elas manifestam, elas desenvolvem, nós apreciamos o trabalho que essas pessoas regularmente fazem. Olha, são pessoas que conhecem as interfaces que nós temos nas empresas, são pessoas que conhecem o histórico da organização, já viveram outros ciclos, outros momentos. São pessoas que são chamadas, são tidas como fonte de saber para outros empregados. São pessoas para as quais nós, empresa, nós já investimos ao longo do tempo muito dinheiro. E essas pessoas de alto desempenho atuam normalmente como pessoas multiplicadoras. Ou seja, quando o empregado é recém-contratado, é esse indivíduo de desempenho maior ou de alto desempenho aqui, é esse indivíduo que vai multiplicar, que vai qualificar, que vai atender aquela pessoa, que vai nos ajudar a formar um outro indivíduo. Então perceba, vimos aqui que um primeiro bloco sobre o qual a gente coloca um olhar diferente chama-se funções críticas, pessoas que ocupam ou que desenvolvem um trabalho crítico. Um outro bloco aqui, estamos falando de pessoas com alto desempenho. Nós quiséssemos aqui colocar numa outra perspectiva, nós temos 3 elementos importantes que nos ajudam a entender quem é que tende a fazer ou tende a demonstrar um bom desempenho nas nossas empresas. Primeiro, o indivíduo que sabe fazer. Então, é natural que alguém que saiba fazer um trabalho tenha um desempenho interessante porque ele sabe fazer um trabalho. Mas não basta saber fazer um trabalho para dizer que aquele trabalho ou aquele desempenho será de alto nível. É preciso que ele, além de saber fazer, que ele queira fazer. E percebam que ter um bom desempenho não é trivial na maioria das organizações, porque eu preciso encontrar alguém que saiba fazer e que queira, que esteja muito interessado em fazer. Nem sempre vamos encontrar alguém que sabe fazer e quer, assim como nem sempre vamos encontrar alguém que quer fazer e sabe. Mas percebam que esses 2 elementos, ainda que importantes, não são ainda suficientes. Temos que ter um outro elemento, poder fazer. Então vamos encontrar normalmente pessoas que têm um alto desempenho. Quem são essas pessoas? São as pessoas que sabem fazer, que dominam tecnicamente o que lhes cabe fazer. São pessoas que desejam, que querem fazer. E são pessoas que entendem que podem, que têm o ferramental, que têm o equipamento, que têm a ferramenta, que eventualmente conquistaram uma autonomia. Então, o alto desempenho, ou seja, aquele desempenho acima da média, não é também algo simples, porque eu preciso ter alguém que saiba fazer, que queira fazer e que possa fazer nesse particular.
Então nós já temos aqui, do chamado banco de talentos, dois grupos importantes. Um grupo chamado as pessoas que ocupam funções ou que desenvolvem funções críticas para aquele negócio, daquela empresa, e um outro grupo, pessoas que estão com seu desempenho acima da média. Ah, mas todos os empregados são igualmente importantes. Veja, entre os importantes existem aqueles que são talvez mais importantes, aqueles sobre os quais nós devemos ter um olhar, como eu falei aqui, diferente, um olhar pensando no futuro, um olhar mais global para aquele indivíduo. Agora percebam que nós temos um terceiro grupo. Vamos botar aqui na tela o nosso terceiro grupo. O nosso terceiro grupo são as pessoas que nós classificamos, nós empregadores, ou que as empresas classificam como pessoas de alto potencial. Certamente muitos de vocês aí já ouviram essa expressão. Ah, fulano de tal tem potencial para isso, fulano de tal tem potencial para aquilo, ou fulano vai longe porque ele tem um alto potencial. Perceba, assim como nós, cada um de nós aqui no dia a dia trata dessa questão ou é chamado a atenção por alguém que a gente acredita que vai longe, alguém que tem esse tal alto potencial, uma empresa não é diferente. Vamos ver aqui. Então, essa pessoa de alto potencial normalmente é uma pessoa que se expressa linguisticamente de maneira muito interessante, consegue ser claro, preciso e oportuno nas suas abordagens orais ou mesmo por escrito. São pessoas também que, muito embora eventualmente não dominem a matemática, conseguem raciocinar minimamente se apoiando em números. Conseguem descrever em números o tempo que foi gasto aqui, quantas pessoas foram atendidas ali. Então essa é uma característica relativamente comum nessas pessoas que empresas chamam de pessoas de alto potencial. Normalmente são pessoas que aprendem rápido, são pessoas que têm um certo espírito empreendedor, pessoas que têm um senso de compromisso interessante com aquela organização, pessoas que se sentem alinhadas com o ambiente. Olha, eu estou num ambiente que é assim, um ambiente que exige muito das pessoas e eu me sinto exatamente confortável nesse ambiente, me sinto adequado nesse ambiente. É alguém também que demonstra um saber técnico, profissional sobre determinados temas, muito embora esse saber, esse domínio técnico não seja necessariamente uma característica marcante nessas pessoas de alto potencial, porque elas estão meio que permanentemente em transição e têm uma perspectiva de permanentemente desejar e receber mais responsabilidade. Então percebam que nós estamos falando aqui do tal banco de talentos. Esse é um assunto talvez de maior interesse daqueles que estão empregados, mas não é menos importante para aqueles que estão buscando uma posição nas empresas. É importante para quem está ainda fora do mercado, ou se recolocando, ou em transição de carreira, que perceba que dependendo do porte daquela organização, de maneira mais estruturada, ou nas organizações de uma maneira geral, ainda que não de maneira muito formal, nós temos três públicos importantes sobre o qual é relevante colocar um olhar diferente. Talvez seja interessante um investimento maior em algumas coisas, porque esse público talvez crie mais dor a uma empresa quando esse público sai, do que talvez um outro empregado que não esteja num desses três grupos. Então vamos ver aqui o seguinte, eu mostrei agora, falamos das funções críticas, das pessoas de alto desempenho, das pessoas de alto potencial. Vamos olhar agora para essa imagem que aparece aqui. Então nós temos aqui 4 quadrantes e vocês percebem que numa direção nós temos ali a ideia do desempenho, do fazer bem de maneira continuada um determinado trabalho, e nós temos uma outra vertente, a ideia do potencial, ou seja, pessoas que fazem bem um trabalho que fazem, mas que a gente percebe que essas pessoas têm uma possibilidade de ocupar posições maiores, posições de liderança, posições de comando, posições de gestão. Pessoas de comando, de liderança, de gestão são muito mais difíceis do que encontrarmos pessoas para desenvolver um trabalho técnico sobre um assunto qualquer. Então, percebam nesse gráfico o que eu tento mostrar simbolicamente. Nós temos, para o lado direito aí de vocês, nós temos um quadro ali populoso com muitas bolinhas. Imaginem que esse quadro de muitas bolinhas é um quadro formado por pessoas. Então, essas pessoas têm eventualmente um bom desempenho, um excelente desempenho naquilo que essas pessoas fazem,
mas não necessariamente a gente imagina, ou às vezes mesmo o indivíduo não quer ocupar outras posições, ou ocupar posições maiores, ou ocupar posições de mais responsabilidade. Então, são pessoas importantíssimas para a gente em função do desempenho, naquilo que elas fazem. São pessoas que atuam como multiplicadores, são pessoas que nos ajudam a formar outros profissionais, são pessoas que conhecem o histórico da nossa organização, que já viveram outros momentos bons e ruins, e que a gente agora precisa olhar para essas pessoas com um olhar mais carinhoso. Mas percebam que do lado esquerdo de vocês, ao lado desse quadrante muito populoso, nós temos um outro quadrante pequeno. De que grupo ali estamos falando? De pessoas que têm um desempenho menor, um desempenho comparativamente menor, e tem também um potencial comparativamente menor. Então, o desejo é que a gente tenha, que uma organização tenha poucas pessoas ali nesse quadrante, pessoas que têm um baixo potencial para ocuparem posições maiores de liderança, de gestão, etc., mas também são pessoas ali que têm um desempenho comparativamente menor. O que a gente quer é estimular esse indivíduo para que vá, pelo menos, para o grupo das pessoas que têm um excelente desempenho. Ainda olhando para essa matriz, e vocês vão encontrar práticas as mais variadas nas empresas que operam no Brasil, e vocês vão encontrar vários exemplos em livros que tratam do tema gestão de pessoas, tratam do tema carreira, e vocês terão aqui mais 3 encontros, e esses 3 encontros vão se aprofundar na ideia de dinâmica, de currículo, de carreira, de progressão, de aperfeiçoamento, de coaching, que é um termo relativamente na moda nos dias de hoje. Então vamos ver aqui, voltando aqui para o nosso banco de talentos. Percebam que lá em cima, no topo desses quadrantes, nós temos ali 5 pessoas ou 5 bolinhas ali simbolizadas. Percebam que ela está no nosso plano cartesiano, são pessoas o quê? São pessoas de alto desempenho, de um bom desempenho, e são pessoas de alto potencial. E percebam que quando a gente compara esse grupo da parte de baixo, que é esse grupo mais populoso, com esse grupo da parte de cima, perceba que é mais fácil encontrar pessoas nas nossas empresas que têm um belo desempenho, um excelente desempenho, mas que não querem, não buscam e não são percebidas como pessoas que têm voos maiores para dar, do que esse grupo menor dessas pessoas, que são, às vezes, chamadas águias em algumas organizações, não só porque fazem bem os seus trabalhos, mas mais do que fazer bem, é acreditar que essas pessoas têm um talento diferenciado para ocupar posições maiores no futuro. Agora, nós temos também, do outro lado aí, do lado esquerdo, nós temos um outro quadrante que são pessoas que eventualmente são percebidas como pessoas de alto potencial e que eventualmente são pessoas de baixo ou de menor desempenho quando a gente compara essas pessoas com as outras pessoas. Então a gente vai inicialmente acreditar que essas pessoas que estão naquele quadrante ali à esquerda, do lado superior, são pessoas que em algum momento vão se desenvolver. Agora, o que às vezes nós nos perguntamos é o que nos faz acreditar que fulano ou que beltrano são pessoas de alto potencial, se o tempo vem mostrando que elas não desenvolvem um trabalho com o domínio necessário para dar um próximo passo, um outro passo, subir um outro degrau nessa tal escada. Então, esses 4 quadrantes nos ajudam mais ou menos a mostrar que as nossas organizações, quando fazem mapeamentos de talentos ou mapeamentos das competências das pessoas, as organizações, os profissionais que lidam com gestão de gente, estão tentando entender melhor o perfil das pessoas e que tipo de ação nós deveríamos tomar ou priorizar para um grupo e, eventualmente, não tomar ou tomar uma ação diferente para um outro grupo, ou não priorizar, eventualmente, esse outro grupo. E alguém poderia nos perguntar, mas priorizar o quê? Então percebam, se a gente já identificou que existem pessoas cujo trabalho é crítico para o nosso negócio e que a gente não encontra com facilidade esse profissional no mercado, porque poucas são as organizações que desenvolvem o mesmo trabalho, e que a gente gasta muito tempo qualificando alguém, a gente gasta muito dinheiro qualificando alguém, é difícil formar um profissional para aquela atividade.
e que se a gente perder, a gente perde muito do conhecimento e perde um pouco até do diferencial competitivo que eventualmente nós temos, a nossa organização possui, que olhar diferente nós deveríamos ter em relação a esse grupo de pessoas, que ação diferenciada essas pessoas deveriam merecer. Percebam que se a gente identificou, olhando aí na tela, do lado esquerdo de vocês, pessoas de alto desempenho, pessoas que ao longo do tempo demonstram fazer bem os seus trabalhos, pessoas que demonstram ter grande compromisso com a organização, pessoas que mês após mês, ano após ano, continua comprometida, continua engajada, continua nos ajudando a desenvolver e a formar novas pessoas, que nós chamamos aqui de pessoas de alto desempenho, a pergunta é, que ação ou que prioridade deveríamos fazer em relação a essas pessoas? E o terceiro grupo, como eu coloquei aqui no quadro, e pessoas de alto potencial. Se nós temos um grupo, ainda que relativamente pequena, existe hoje uma organização mundial que trata das pessoas de alto potencial. E estima-se que o mundo inteiro tenhamos 3% de pessoas nesse patamar. Pessoas cuja curva de aprendizado é relativamente elevada, curta. Então, se nós reconhecemos que existe um grupo, ainda que pequeno, de pessoas enquadradas como pessoas de alto potencial, a questão é, o que fazer, o que priorizar em relação a essas pessoas? Então, percebam que no mundo da gestão de pessoas, no mundo da gestão de recursos humanos, no mundo da gestão dos talentos humanos, muitas ações são possíveis. E eu listei aqui algumas dessas ações. Imagina, existe algum salário diferenciado que talvez pudéssemos oferecer a uma dessas pessoas? Aumentos salariais, se nós tivéssemos limitações de verba, de orçamento, deveríamos priorizar um grupo e esse grupo seria formado por essas pessoas? Se nós tivéssemos que mudar cargo das pessoas ou acelerar progressões, ou se nós tivéssemos que permitir mais mobilidade, uma transferência dessa pessoa da área A para a área B, ou a transferência de uma região do país para uma outra região do país, ou uma transferência se nós temos uma unidade, uma empresa em outro até país na América do Sul ou fora da América do Sul, deveríamos levar uma pessoa de alto potencial para que ela se desenvolvesse de maneira ainda mais acelerada? Desafios e projetos. Temos projetos importantes, temos grandes desafios. Deveríamos oferecer de maneira diferenciada a essas pessoas especificamente esses projetos, esses desafios? Esses projetos, esses desafios, essas ações poderiam ajudar na capacitação diferenciada dessas pessoas? Deveríamos investir mais em treinamento, desenvolvimento? Algum benefício diferente poderia ou deveria ser concedido, oferecido, ofertado a parte dos empregados de uma organização, particularmente desses que nós classificamos como pessoas que ocupam funções críticas, pessoas que são vistas como de alto potencial, ou pessoas que são percebidas como pessoas de altíssimo desempenho. O que eu tentei aqui mostrar, resumindo um pouquinho, para que a gente possa passar para as perguntas aí, nós temos centenas de pessoas que nos assistem aqui ao vivo e a gente vai tentar aqui selecionar algumas dessas perguntas e vamos tentar compartilhar algumas reflexões com todos vocês aqui. Então, uma síntese. O nosso tema aqui tratou de banco de talentos dentro de um grande grupo de temas chamado carreira, que está dentro de uma grande área chamada gestão de pessoas. Nós vamos ter mais